Olá, bem-vindos. Estamos iniciando mais um podcast Criando Laços, que é um podcast da SAF, da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. E hoje o tema que nós estamos trazendo é o maternar dos pais. Nosso tema foi inspirado num texto que ele se encontra nesse livro, que é Entre Saras, Anas e Marias. Inclusive, a gente até já mencionou em outros podcasts aqui. E vamos contar com a presença hoje do nosso querido pastor Lutero. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. É um prazer muito grande tê-lo aqui. Privilégio. E com a nossa mais nova integrante do podcast, agora oficialmente, Paloma, que já tinha participado outras vezes, mas agora está oficialmente no podcast Criando Laços. E dando nosso início à nossa conversa de hoje, uma das temáticas que o texto traz nesse livro nos lembra que quando Deus nos permite a graça de ter filhos, a gente experimenta um bom período de casa cheia, de barulho, de sorrisos e também de viroses, de ida para o hospital, noite sem dormir, cansaço. Enfim, é um turbilhão de emoções. E parece que o tempo não vai passar. Só que esse tempo passa. E os nossos filhos crescem e muitas vezes nos dão netos, e aí nós nos enxergamos vivendo as bênçãos dos filhos, como nos fala em Provérbios 17:6. E aí o texto do Maternar dos Pais menciona que quando os nossos filhos saem de casa e constituem a sua família, a gente está encerrando a nossa primeira maternidade. Aí agora vai se iniciar a segunda, né, que é o maternar dos nossos pais, que é um maternar daqueles que um dia foram, como a gente costuma dizer quando criança, os nossos heróis, né? Verdade. Às vezes tem pessoas que dizem eram o meu tudo, né? E aí eles eram o nosso conforto, a nossa referência, era aquele que nos indicava o caminho, e a gente se vê de uma certa forma invertendo os papéis, e a gente agora precisa cuidar deles. Eu achei interessante, Beth, o tema, porque quando foi falado, né, maternar dos pais, e aí eu fiquei bem reflexiva quanto a isso, porque eu já tinha pensado nesse cuidar dos pais, mas nunca o maternar. Isso. Né? Então, para mim, foi um termo, uma expressão diferente. Interessante. Eu fiquei surpresa também quando ela usou, mas é porque quando a gente pensa direitinho, termina que muita coisa que a gente faz com os pais nos cuidados se parece muito com os cuidados que a gente tinha com os nossos filhos. E aí a palavra de Deus diz em Eclesiastes 12, lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Esse dia chega para os nossos pais e chega para nós também. Verdade. E cada família vive uma história peculiar, né? Traz uma bagagem diferente diante dessa inversão dos papéis. E pastor, como fica a responsabilidade dos filhos diante dos pais com a chegada da velhice deles? Ok. Bom, quero saudar a todos, você que está acompanhando esse podcast, esse trabalho que é tão importante da SAF, da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Agradecer aqui essas duas queridas irmãs, Beth e Paloma, e vamos tratar desse tema, né, que é bastante oportuno, muito tocante, muito impactante, né? A Bíblia tem estabelecido princípios, né? E Deus instituiu a família, e no propósito de Deus, a família não deveria ser disfuncional. Então, assim como, infelizmente, nós temos filhos abandonados, nós temos filhos não bem educados, não criados, não amados. Nós temos também idosos que são abandonados, desonrados, né? Assim como tem pais em famílias disfuncionais que veem nos filhos um peso, um fardo, atrapalhou a carreira profissional, mexeu com a estética do corpo, né? Então não conseguem ver um filho como uma bênção, herança do Senhor.
Há também famílias disfuncionais, aqueles que não olham para seus idosos com honra, com respeito, com admiração, com gratidão. Também, obviamente, há idosos que são dóceis e há idosos que são difíceis, né? Estava lembrando, assim que fui convidado para participar desse importante podcast, de uma palavra do saudoso reverendo Antônio Elias, que foi um homem de Deus tão doce, viveu mais de 90 anos e pregou a palavra de Deus durante tantos anos e tinha uma doçura muito atraente, né? Muito abençoadora, muito bem casado. E ele falava assim sobre a bênção de envelhecer sem amargura, né? Se você olha para dois personagens bíblicos muito conhecidos, Abraão, a Bíblia diz que ele morreu em ditosa velhice. Quando você vai para Jacó, que teve uma vida tumultuada, vou usar aqui um termo bem brasileiro, né? Uma vida marcada pela malandragem, pela esperteza, querendo levar vantagem, né? Enfim, quando ele recebe a notícia de que José estava vivo, e ele vai até o Egito, onde José era o primeiro-ministro, ele é apresentado a Faraó, e Faraó olha para ele e pergunta: quantos são os anos de tua vida? E a resposta de Jacó é 130, poucos e maus. Que coisa, que diferença, não é? Uma ditosa velhice e poucos e maus, né? Nós temos aqui na igreja, na primeira igreja, uma senhora que está aí perto dos 100 anos, né? E é um doce de pessoa. Quando você chega perto dela, sorri, tem uma palavra amável, né? Uma bênção muito grande. Envelheceu sem amargura. Então, esse é um desafio. Eu creio que no desenrolar da nossa conversa aqui, nós vamos falar de alguns pontos concretos, né? E você citou, Beth, o Eclesiastes 12, né? Um texto lindo. É um texto... comentando como ele é lindo, mas ao mesmo tempo é forte. É verdade. Triste, né? Todo o livro de Eclesiastes é muito interessante. Aqui eu quero aproveitar, estamos falando sobre os idosos, mas para você jovem também, viu? Que você vai envelhecer também, viu? Se Deus quiser. Se Deus quiser, com a graça de Deus, né? Mas o livro de Eclesiastes, ele acontece de uma perspectiva, tudo que acontece debaixo do sol. Então, Salomão está aqui registrando a sua experiência como rei, como homem sábio, né? Então, ele teve tudo o que desejou. Ele não negou nada à sua alma quando ela desejou, aos seus olhos quando viram. Então, ele teve tudo no sentido de prazeres, de bens, de coisas, de tudo. Até de conhecimento. De conhecimento, exatamente. Aí, nesse livro, ele reconhece: tudo é vaidade, é correr atrás do vento, né? Então, ele termina o livro apontando para a perspectiva correta. A suma de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E nesse capítulo 12, ele fala exatamente sobre isso, né? Falando aos jovens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e os anos dos quais dirá: não tenho neles prazer. Então, a gente pode entender aqui, literalmente, pelo texto, que a velhice é um tempo difícil, né? Porque a velhice é limitadora, né? Você citou aí as metáforas, né, de Salomão. Isso. Ele se refere aos braços, né, às pernas, você não tem mais firmeza. Né? Obviamente que se alguém dissesse assim: Salomão vivesse hoje, tinha os implantes aí, né? Mas nem todo mundo pode fazê-lo, né? Mas ele está falando uma época muito distante da nossa, né? Então, referia-se aos dentes, fala dos olhos, né? Quando os olhos vão ficando embaçados, né? E do sono, né? Um sono muito leve, qualquer coisa se acorda, né? Então, ele fala exatamente sobre isso, né? Moisés, homem de Deus, conforme lemos no Salmo 90, né?
ele mostrando a eternidade de Deus, né? E a transitoriedade do homem, né? Ele chegou a dizer, os nossos dias sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80, porém o melhor deles é canseira e enfado. É verdade. Porque tudo passa rapidamente. Razão pela qual ele pede a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, né? Mas eu quero dizer, à luz da Bíblia, que a velhice é uma bênção. Tinha separado aqui alguns textos bíblicos, não sei se posso ler aqui já, né? Eu não quero interromper aí vocês de falarem, né? Porque idoso aqui sou eu, que sou idoso, né? Por exemplo, olha como a Bíblia diz, né? Em relação ao cuidado, ao respeito, à reverência diante do idoso, né? Texto de Levítico, capítulo 19, 32. Fique em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e tema o seu Deus, eu sou o Senhor. Então a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina o princípio de autoridade, né? E a gente podia recorrer ao livro do Êxodo, né? E também a lei repetida também depois do Deuteronômio, né? Quando a Bíblia diz, honra a teu pai e a tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, né? Então, a gente aprende à luz da palavra de Deus a necessidade de cuidado desses idosos, né? Há um salmo que é conhecido também como o Salmo do Idoso, que é o Salmo 71. Eu sempre me emociono quando leio esse salmo, e às vezes fazendo visita pastoral, né? Porque o salmista mostra que teve uma vida de regularidade na sua caminhada com Deus. Ele fala, desde o ventre materno, né, o Senhor já cuidava dele. Ele foi assim no período da sua mocidade, né? E agora, quando ele está envelhecendo, ele faz um pedido a Deus. Não me abandone, Senhor, quando me faltarem as forças, né? Não me abandone, Senhor. E eu tenho visto, quando eu visito idosos, né? Especialmente em famílias, onde esses idosos são bem cuidados, eu digo, aqui está a resposta a essa oração, porque o Senhor está cuidando de você, o Senhor não desamparou você. E eu creio que nós vamos desenvolver esse tema aí, né? Esse maternar, né? Que foi um termo bem interessante, né? Nós conversamos com algumas pessoas que estão vivenciando, né, esse maternar dos pais. E quando a gente indagou sobre isso, sobre como elas enxergavam, né, essa responsabilidade diante de Deus. E aí, cada uma respondeu ao seu jeito. Uma delas destacou que era uma forma de retribuir tudo que os pais fizeram um dia por ela. A outra reconhece que a vida do cristão ela é permeada pela palavra de Deus, né? E que a gente deve honrar os nossos pais o tempo todo, em toda a nossa vida, né? E ela faz um destaque dizendo assim que o leque de honrar é grande. Envolve não só o amor, mas suprir materialmente, se for necessário, né? Fisicamente. Exato. E que a Bíblia fala em amor, misericórdia e compaixão. Algumas falaram até assim, como não como um peso, como muitos acham, mas como um privilégio. Privilégio. Né? É um privilégio você ver seu avô, seu pai, sua mãe, sua avó chegar, né, à idade avançada. Então, é bom poder comemorar mais um ano com eles. Alguns falaram também que era assim, não só privilégio, mas um aprendizado. Porque, de fato, a gente vai aprendendo, né? Do mesmo jeito que a gente falava antes, que a gente aprende a ser mãe, aprende a ser pai, a gente também aprende a ser filho nessas circunstâncias. Não só como crente, né, como cristão, mas como um filho mesmo que cuida. Isso. Né? Eu achei interessante que uma delas falou assim que ela cuida muito diretamente também da avó. A gente fala muito dos pais, mas chega um momento que os netos precisam também dar uma assistência, né, aos avós. E ela dizendo assim que a avó esteve na trincheira com ela e hoje ela está
na trincheira com a avó, porque ela sabe que no passado esteve com ela e que se ela tivesse nessa mesma situação não estaria abandonada. Exato, então ela não exato. solta a mão, né? E continua amando e honrando por tudo que ela Que já bom. fez. Eu entendo que esse podcast aqui tem uma proposta, não é? A gente refletir sobre essa temática que é relevante, que é atual, né? A gente percebe que houve uma mudança na sociedade, né? Por exemplo, expectativa de vida, né? Houve um aumento da expectativa de vida. Outra coisa, né? As famílias hoje são menores e as pessoas são muito ocupadas, né? E esse é um drama, né? É agora, não é? A mulher tem a sua carreira profissional, tem seus compromissos, sua agenda, o marido também, os filhos, né? Impressionante como as atividades acadêmicas, né, dos filhos, eles vão cedo para a escola, tem atividade à tarde, à noite, tem isso, tem aquilo, tem esporte, tem línguas, né? Então, a demanda é uma coisa de deixar as pessoas, né, de cabelo em pé, né? Nossos filhos, eles têm mais atividades do que a gente teve, né? Com certeza, né? Olha, vocês são de outra geração, eu sou de outra ainda, né? Que a gente tinha mais tempo, né? A gente tinha essas brincadeiras de rua, né? Brincadeiras bem lúdicas, né? De exercitar o corpo, e tinha tempo, né? Tinha aquele momento de fazer as tarefas, né? Era o momento mais difícil, mas você fazia, né? Mas hoje, pensando agora nos idosos, né? Então, a nossa realidade, expectativa de vida mudou, né? Eu estava celebrando há alguns dias um casamento, dizendo assim aos noivos, né? A vida conjugal, um lar, uma família, depende muito da sua teologia, da sua cosmovisão. O que temos visto hoje na sociedade são idosos maltratados, explorados, né? O famoso empréstimo consignado, né? Então, alguém que trabalhou duro a vida toda, né? Conseguiu ali, enfim, se aposentar. A aposentadoria é sempre um valor pequeno, né? Mas quando o idoso recebe o seu salário, o salário está comprometido já com empréstimo compulsório. É um filho, é uma filha, é um neto, é um sobrinho, é alguém da família, tal. Né? Remédio, né? Que é também impressionante nessa necessidade, né? Que boa parte do orçamento vem das medicações, né? Medicamentos. Então, nós temos o ensino da palavra de Deus, então, a verdade bíblica, né? E só para dizer aqui de um idoso, né, temente a Deus, porque o ideal mesmo é que seja um idoso temente a Deus, né? Salmo 92, que é bastante conhecido, que é um hino de gratidão, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, nele não há injustiça, né? O salmista, no Salmo 91, ele diz a mesma coisa, né? Ele diz assim: pede o favor de Deus, o renovo do Senhor, até que Ele ensine a presente geração os caminhos do Senhor, o temor do Senhor. Então, é um idoso aqui que está comprometido. Ele entende que o fim da sua vida é a glória de Deus, é agradar a Deus, é honrar a Deus. Ele está pensando, inclusive, nas próximas gerações, né? Mas agora, pensando na responsabilidade, né? Aquilo que a Bíblia ensina, porque tudo que Deus faz é bem feito, né? E Deus nos ensina, queridos, a lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, luz para os nossos caminhos, né? Então, a Bíblia ensina o que devemos crer acerca de Deus e como devemos viver para agradar a Deus, né? E nos relacionamentos, marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, né? Patrão empregado, e a relação dos filhos, dos netos, dos sobrinhos também, porque às vezes é um sobrinho, uma sobrinha que precisa dar assistência, né? Então, olha o que a Bíblia fala. Quando Paulo escreveu a Timóteo, dando orientações para com as várias classes de pessoas na igreja, ele já apresenta aqui o princípio.
Por exemplo, não repreenda ao idoso, pelo contrário, exorte-o como a um pai. Então, isso fala do respeito, da reverência, né? Inclusive na igreja, né? Não devemos repreender a um idoso. Não repreenda a uma mulher idosa, mas exorte-a como a uma mãe. Né? Ele ensina que os jovens devem ser tratados como irmãos, as moças jovens como irmãs, com todo respeito, com toda pureza. Né? É assim que nos ensina a palavra de Deus. Né? E Paulo está escrevendo aqui no primeiro século. Né? Sempre as viúvas, né, tiveram um cuidado especial de Deus, desde a antiga aliança. Né? Os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. Né? E o Senhor sempre... Na lei mosaica, essas instruções, né, quando Deus estava estabelecendo a nação de Israel, e quando falava dos estrangeiros, dizia, porque vocês foram estrangeiros, né? Vocês foram estrangeiros, então a maneira como tratar. E as viúvas, né? E o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito de Deus, ele regulamenta, inclusive, esse cuidado, mostrando que a responsabilidade primeira é da família. Né? Olha o que ele diz aqui, 1 Timóteo 5, a partir do verso 3. Honre as viúvas, que não tem ninguém para cuidar delas. Mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar seus pais, pois isso é aceitável diante de Deus. Foi o que vocês falaram no início, né? Vocês são mães, sabem disso, né? Eu sou pai e sei disso também. Como dá trabalho criar um filho, né? Tem até um livro que diz que criar filho não é brincadeira, né? Tem seus momentos maravilhosos, tem seus momentos de alegria, mas dá trabalho, porque não é apenas aquele trabalho de cuidar de um bebezinho, que é totalmente dependente, né? Que não fala, ele fala pelo choro, né? E às vezes o bebezinho usa o choro para fazer chantagem, né? Desde bebezinho. Já é um filho de Adão, né? Precisa da graça de Deus, né? Mas dá trabalho, né? E a gente precisa cuidar, alimentar, proteger, instruir, desde a tenra idade, amar, né? Tem filho que é mais tranquilo, tem filho que é mais mal criado, mas é amado, né? O amor é incondicional. Dá trabalho. Vocês falaram no início, né? Vem a época das viroses, das doenças, né? E vocês que são mães, quando um filho adoece, chamam quem primeiro, né? Então, as mães da São João, vocês sabem disso. E aqui, de acordo com o que vocês falaram no início, a Bíblia está dizendo, é uma retribuição. Sim. Quantas noites nossos pais perderam de sono, cuidando, velando, né? Quanto trabalho, quanta dedicação. Quanta dedicação. E às vezes abdicar de coisa, né? A renúncia, né, de tantas coisas. Os pai e mãe, que são pai e mãe de verdade, né, que entendem o responsabilidade. Eles renunciam tantas coisas, eles criam. E criar, nós sabemos, não é só prover, mas é educar, é ser exemplo. Então, os pais levaram quantos anos, né? Cuidando da gente, investindo na gente, na educação, os pais fazendo sacrifício, né, para que os filhos estudem e procurando dar o melhor, né? E agora, quando esses pais, esses avós, ou tios e tias envelhecem e eles precisam, né? Então, aqui o princípio da retribuição, né? E essa é uma responsabilidade, primeiro, da família. A igreja tem esse papel social e, graças a Deus, a igreja faz. Aqui na primeira igreja, por exemplo, nós temos uma junta diaconal que é bastante atuante, que é muito cuidadora. Nós temos a SAF, que é essa sociedade de mulheres, né, que visita, que assiste, né, às pessoas, né. Mas a gente não pode esquecer, a responsabilidade de cuidar é da família. Pastor, a gente está falando muito da retribuição e eu acho que é justo e é o correto. Mas a gente vai ter algumas situações onde o pai ou a mãe não foram bons pais, não foram presentes. Alguns até abandonaram. Abandonaram, né? Isso.
E aí como é que a Bíblia nos exorta, nos orienta a agir, né? Pais abusivos, né? Que é uma questão hoje, infelizmente, tão comum, né? Infelizmente, né? Então vamos lá, a gente tem que ficar com as escrituras, né? As É a nossa regra. é a nossa regra de fé e de prática, né? Então as escrituras dizem assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Honrar é respeitar, é obedecer, é reconhecer o princípio de autoridade, né? Porque essa autoridade que os pais têm sobre os filhos é uma autoridade delegada por Deus, né? Então, na verdade, quando um filho é um filho rebelde, ele está se rebelando primeiro contra o próprio Deus, né? Que foi quem estabeleceu esse princípio. Então, nós sabemos que amar a determinados pais é muito fácil, não é verdade? Tem pais que são uma bênção grande, ainda que não exista nenhum perfeito, né? Tem suas falhas, eles sabem disso e nós sabemos, né? Mas existem outros relacionamentos que são mais difíceis, né? Relacionamentos abusivos, né? Então, como proceder, como lidar, né? Então, a Bíblia nos ensina, né? E Jesus ensinou no Sermão do Monte. Nós estamos até estudando, né? Um dos nossos pastores tem pregado o Sermão do Monte. E o que Jesus nos ensinou, né, é que nós devemos amar os inimigos, devemos orar pelos que nos perseguem, né? Nós não devemos, em outra ocasião, Paulo fala sobre isso, Romanos, não devemos nos vingar. A vingança pertence a Deus, né? Então, nós precisamos entender, os pais são autoridade, mas quando a autoridade dos pais é uma autoridade antibíblica, né, que se opõe à verdade de Deus, a gente fica com o Senhor, a gente não obedece, né? No entanto, a Bíblia fala sobre um grande perigo, que é o perigo da amargura, da raiz de amargura, do ressentimento, né? Então, ora, se a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas em que ele se arrependa e viva, né? Então, como cristãos, como servos de Deus, por mais que pais tenham magoado, machucado, né, não tenham cumprido aquele papel a que foram chamados, né, ao menos nós devemos orar por eles, né? Jesus é o nosso modelo. Quando ele estava na cruz, naquela situação tão terrível, além de ter sofrido moralmente, fisicamente, mas estava sofrendo espiritualmente, né? Porque ele estava prestes a sentir e sofrer a agonia do inferno, né? A ponto de bradar: Deus meu, porque me desamparaste, né? E pessoas passavam por ali, meneavam a cabeça, lançavam impropérios, zombavam dele. Tá aí, salvou os outros, não pode fazer nada por si mesmo, né? Se Deus gosta mesmo dele, que desça, né? Vem ajudá-lo. E uma das palavras da cruz foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, eu vou dizer a você agora, por mais duro que seja enfrentar essa realidade, você que teve essa experiência dolorosa, né, que a gente não deseja a ninguém, de um pai abusivo, de uma mãe abusiva, o fato de não ter tido um pai amoroso, uma mãe amorosa presentes, né? Você deve e precisa muito da graça de Deus para orar por ele, orar por ela, clamar a misericórdia de Deus, né? Porque Deus é poderoso para mudar o coração, né, de alguém assim tão empedernido, né? Deus é poderoso. Também o nosso coração fica tão endurecido de amargura que não consegue enxergar que é possível que Deus transforme aquela vida. Essa é a maravilha do Evangelho, né? Evangelho é graça. E graça é para quem não merece, né? Nós somos absolutamente indignos, né? A gente precisa ter essa consciência, né? Pela misericórdia de Deus, fomos preservados de cometer atrocidades, determinados males e determinadas impiedades, Deus nos preservou, mas nós somos pecadores, nós somos ímpios desde que nascemos, fomos gerados em iniquidade. A graça nos alcançou, né? Então, eu sei de situações reversas, né? Eu conheço histórias de pais que tiveram filhos perversos, né? Que não honraram, não cuidaram, não criaram. E é tão difícil essa relação também.
É quando eles envelhecem sem o amor de um filho, né? Sem o amor de um parente. E a orientação, se eles são cristãos, que eles orem por esses filhos rebeldes, para que Deus use de graça e de misericórdia. Né? Pastor, uma das perguntas que nós fizemos para as pessoas que conversamos foi assim, em que momento da vida que eles perceberam que os pais realmente precisavam desse cuidado? E a maioria das respostas é que estava vivendo uma vida assoberbada, seja com projetos no trabalho, é uma vida com filhos pequenos, ou uma mudança de casa, ou uma reforma. Enfim, nunca era assim, estou com a vida tranquila, pode vir o desafio. Nunca é, né? Não. Foi justamente em momentos conturbados. E fica aquele dilema da responsabilidade com os pais, a responsabilidade com a casa, a responsabilidade com a família. Como pesar isso, o que priorizar diante de tanta... Como se dividir, né? Como se dividir. É uma tarefa E muitas vezes muito difícil. o filho está só. Existem os filhos únicos. É. Eu sou uma delas. Nós somos. Existem aqueles que têm outros irmãos com quem pode contar, e existem aqueles que têm até irmãos para contar, mas não contam. Por isso eu quero aproveitar e falar para você aí, que jovem, moço, moça, solteiros ainda, casem-se no Senhor, viu? Porque um lar cristão abençoado, marido e mulher tementes a Deus, será um facilitador para lidar com essa questão, né? Porque se você tem um marido ímpio, né, que não tem o temor de Deus, que não respeita a palavra do Senhor, né, uma pessoa desafeiçoada é muito difícil, né? Ou uma esposa assim, não é? Uma mulher rixosa, né? Imagine. Então, case-se no Senhor, né? Então, vamos lá. Como eu disse no início, tem havido uma mudança na sociedade, né? A expectativa de vida aumentou e as pessoas estão mais ocupadas, né? Sim. Estão trabalhando, estudando, né? O próprio mercado de trabalho exige isso, né? Que você esteja se aperfeiçoando, reciclando. Não dá para parar, né? Houve uma época, que não era a época de vocês, né? Quando ter uma graduação era tudo, né? Se você tivesse uma graduação, tanto que os antigos diziam, eu me esforço para dar uma educação. Eu não posso dar luxo, conforto, mas educação, né? A gente sabe que hoje a graduação... Você tem que ter graduação, pós-graduação, né? Cada vez mais, né, as coisas vão mudando, né? O mundo mesmo, né? A gente está vivendo agora essa realidade, né, dessa nova geopolítica, né? Então o mundo está em constante mudança. Mas os princípios da palavra de Deus permanecem, né? Então, o que fazer, né, em uma situação assim? Né? Porque você trabalha, você tem tantas horas de trabalho, você tem filho, tem que levar na escola, tem que buscar na escola, né? Às vezes os recursos não são muitos também, né, para atender a toda essa demanda, né? Isso me faz lembrar uma palavra atribuída a Moody, Dwight Moody, né? Era no outro contexto, de alguém que estava dando desculpas, né, porque não estava conseguindo servir a Deus, né? E Moody disse assim: se você não está conseguindo servir a Deus por causa dos seus muitos compromissos, saiba que você tem em mãos mais coisas do que Deus gostaria que você tivesse, né? Então, eu creio que aí, e essa é uma questão muito corajosa, né, de você estar disposto ou disposta a abrir mão de algumas coisas. Abrir mão de um determinado conforto. Abrir mão até de uma ascensão na sua carreira por uma causa que é bastante nobre, né? Então, isso muda a rotina da vida, né? De definir prioridades. De você definir prioridades, né? Eu lembro, uma das pessoas que conversamos até disse assim, eu precisei afastar um pouco de lado alguns sonhos meus, porque eu precisava priorizar isso, né? E às vezes lidar com isso não é fácil, porque você vê o outro, né, conquistando e fazendo o que você estava planejando, mas
vem aquilo, né? A gente não está no controle A gente de... vive nessa sociedade competitiva, né? É, E essa tendência de ficar comparando, né? é uma vida de Olha, comparação. minha colega, né, de escola, eu era até melhor aluna do que ela. Ela deslanchou e eu fiquei aqui, né? Porque, mas cuidar de uma pessoa, tratar alguém com dignidade, honrar, fazê-lo porque, acima de tudo, está honrando a Deus, não tem preço, né? Tem um exemplo que é o nosso padrão, que é o nosso Senhor Jesus, né? Quando ele estava na cruz, né? Olhou para Maria e olhou para João. João era o discípulo mais jovem e a Bíblia não diz, mas certamente José já era morto nessa ocasião, né? Que Jesus estava com 33 anos, né? Tudo indica que José era mais velho que Maria. Então, Jesus olha para Maria e diz assim: eis aí o teu filho. E olha para João e diz: eis aí a tua mãe. Ou seja, ele estava confiando a sua mãe aos cuidados de João. Eu acho lindo essa figura bíblica, assim, né? Olha o cuidado do Senhor Jesus naquela agonia que ele estava ali, né? Antes da morte, né? E mais do que isso, né? Ele que nunca pecou, levando sobre si os nossos pecados, mas ele tem o cuidado com a sua mãe. Eu acho essa figura maravilhosa, né? Verdade. Então, nós temos, né, na Bíblia exemplos, né? Romanos 16 é um capítulo que eu amo, porque Paulo está escrevendo a igreja de Roma, se apresentando e apresentando o evangelho que ele pregava. E ele tinha o projeto de ir a Roma e ser enviado pela igreja de Roma à Espanha, né? Só que os planos de Deus foram outros, né? Ele nem chegou a Roma do jeito que ele planejou, ele foi como preso, né? Ficou lá preso. Mas ele escrevendo, ele falou sobre alguns irmãos, né? E tem um casal chamado Áquila e Priscila, né? Eles moraram em Roma, foram expulsos quando Cláudio era o imperador. Aí eles foram para Corinto. A igreja se reunia em sua casa. Depois mudaram-se para Éfeso. Também fizeram um discipulado. A sua casa acolhia aquelas pessoas. Depois voltaram para Roma, né? Então, é um exemplo de um casal. E o texto fala sobre várias mulheres e outros servos de Deus também, que eles muito serviram, que eles muito cuidaram, né? Então, nós precisamos entender, assim como a criação de um filho, que dá trabalho e requer uma grande responsabilidade, não deve ser encarado como um fardo, como um peso, mas uma bênção. Você poder amar e honrar e cuidar de um idoso, tratá-lo com dignidade. Como eu disse no início, ser a resposta à oração do salmista no Salmo 71. Não me abandones na minha velhice quando me faltarem as forças, né? E você se perceber uma resposta a essa oração, cuidar, tratar com dignidade. Né? Nunca pensei assim, você se perceber como uma resposta de oração, né? Não verdade. perder a perspectiva, eu acho que em momentos mais difíceis, porque a depender da doença que o idoso tenha, ele pode ficar mais rebelde, ele pode ficar mais arisco, né? E aí eu acho que é não perder a perspectiva a quem eu estou servindo. Pronto. Quem é o meu Senhor, né? Sintetizou tudo, é isso mesmo. Porque antes de tudo nós fazemos para o Senhor, né? Tem até um texto de Paulo aos Gálatas que ele diz assim: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, né? Principalmente aos da família, a fé, né? Mas enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem, né? Então, fazer o bem como um ato de culto, né? Quando Paulo recebeu aquela oferta dos irmãos de Filipos, ele agradeceu e ele fez questão de dizer: olha, não estou falando isso por conta da oferta, porque eu aprendi a ver em toda qualquer situação. Paulo não estava querendo ali dizer: olha, ele ficou tão satisfeito que a gente vai mandar mais. Ele disse: não, o que importa para mim é que aumente o fruto do vosso crédito diante de Deus. Isso que vocês me enviaram, que suba a Deus como aroma suave, né? Então, a gente fazer para o Senhor, né? Fazer como um ato de adoração, né? De gratidão. Então, eu creio, essa pergunta foi
muito importante como as demais, né? Que vale a pena e será preciso até renunciar a alguma coisa. Renunciar à carreira, viver uma vida mais modesta, né? Mas não tem preço você cuidar, honrar, amar, né? Acima de tudo, porque nossa motivação é agradar a Deus, né? Então eu louvo a Deus, viu, por esse podcast, esse tema. Isso vai nos ajudar. Eu queria até que você que está acompanhando, né, se aprofundasse nesse assunto, né, porque esse é um assunto atualíssimo, importante, e todos nós, de alguma maneira, vamos viver essa realidade, não é verdade? E nesse contexto, pastor, quando a gente estava abordando sobre o tema, surgiu a questão do lar de idosos. Sim. Porque me preocupa muitas vezes o julgamento de algumas pessoas. Ah, alguém colocou no lar. E eu acho que tem situações diferentes. Então, posso usar a experiência da minha avó. A minha bisavó, por muito tempo, morou com um dos filhos, até que depois não teve mais. E na casa de vovó não tinha como minha bisavó ficar. Então, minha avó colocou minha bisavó no lar, bem pertinho da casa dela. Todos os dias vovó ia lá. Então, passava a tarde com a minha bisavó. Então, ela não deixou de ser amada, cuidada, mas ela estava no lar. Certo. Eu sei que muitas vezes alguém pode chegar a botar no lar como abandono, né? Mas não é sempre assim. Então, assim, para que a gente também tenha o cuidado de não julgar. Cada um tem uma rotina, tem Conjuntura de uma família conjuntura, diferente. uma situação, né? Então, acho que é uma coisa que a gente precisa também estar atento. Quando você estava falando sobre isso, Paloma e Beth, eu estava lembrando aqui de algo que a gente deveria sempre perguntar, né? Intencionalidade. Né? Qual é a intenção? Qual foi a motivação? Por que é que a gente está fazendo isso, né? Eu já tive experiência de fazer visitação em hospitais. Uma paciente que está na UTI, né? E você como médica sabe muito bem sobre isso, né? A gente tem aquele horário limite, né? Geralmente eu priorizo que as famílias vão, né? Eu vou ali, o último a entrar só fazer uma oração. Mas eu já tive experiência, assim, de visitar alguém na UTI em algumas ocasiões, né? E ao lado daquele leito tem alguém que nunca foi visitado, né? E eu já visitei pessoas que me pediram, vá àquele leito ali, converse, faça uma oração, porque ninguém vem aqui, né? Olha que coisa dolorosa, né? Então, é a questão da intencionalidade. Vai colocar em um lar, não é qualquer lar, não é? Então, isso tem a ver com a nossa teologia também, né? Com os nossos valores cristãos e de fé, né? Com a fé que nós professamos, né? Porque eu vou depositar lá esse fardo, né? Eu quero me livrar desse fardo, ou isso é circunstancialmente um local onde a pessoa será tratada com dignidade e não será abandonada, né? Então, essa pergunta também é bastante relevante, né? Para que as pessoas não fiquem com esse peso, com esse fardo, né? Se for uma necessidade mesmo, né? A gente teve aqui há alguns anos na primeira igreja um sonho de ter um lar de idosos, né? A gente orou por isso, lutou grande, né? Não foi o tempo de Deus, né? Mas foi desafiador, né? E a gente sabe também que a legislação complica muito, né? Porque para você manter um lar de idosos, você que é da saúde sabe disso, né? Você tem que ter um número X de profissionais dessa área da saúde. A responsabilidade é muito grande, né? Então, precisa ter uma ótima estrutura para que essa pessoa seja tratada com dignidade, né? Isso que o senhor falou, eu até tinha comentado antes com Beth. Quantas vezes eu lá no hospital, na enfermaria, eu vivenciei recentemente isso. Um senhor amado, cuidado, tinha lá a esposa, tinha os filhos, todo mundo, e tinha um outro abandonado. Ninguém aparecia, né? E a gente procura sempre acionar o serviço social. Às vezes é abandono mesmo, às vezes entra naquele contexto de que foi um pai abusivo, mas essa família muitas vezes ajudava
cuidava, dava o suporte, né? Graças a trazia a Deus. roupa, né? Então, a gente vê muito isso, Então, infelizmente. em todas as áreas da nossa vida, né? Então, tudo nós devemos fazer para a glória de Deus. Não é somente a Ele a glória. É na força que Ele supre, né? E a gente aplica os princípios da palavra de Deus, né? Então, é tratar com dignidade, né? Tratar com dignidade. Ou eu tenho um grande amigo, né? É bem mais velho do que eu, mas é um amigo de muitos anos, né? E ele foi um filho muito bom, né? Quando tinha sua mãe, que teve uma vida longeva, né? Então a mãe também muito organizada, mas uma vez ele precisou dizer à mãe: mamãe, você cuidou de nós, nos criou, nós obedecemos a senhora. Agora, a senhora precisa obedecer. Eu sei que é uma coisa muito difícil, né? Às vezes eles não entendem. Então, às vezes tem uns idosos, assim, como tem crianças teimosas, tem uns idosos teimosos também, né? Eles não querem muito ouvir, assim, não quero que ninguém mande em mim, não. Né? Então, a gente precisa ter uma habilidade, né? Ter um jeito, mas é sempre honrar, né? Nunca humilhar, nunca maltratar, nunca desprezar, mas fazer com o coração. Então a gente precisa da graça de Deus. E aí é o fruto do Espírito Santo, né? Amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade, né? Orar por isso. Orar por Porque isso. Né? sozinho não. Exato. E tem idosos, né? Essa senhora aqui que me referi, né? Então hoje ela, quase 100 anos, tem limitações, né? Anda com dificuldade e tudo, mas é uma doçura de pessoas. Ela ouve bem, ela enxerga, ela tem a mente funcionando muito bem. Então, é um privilégio, né? Agora, tem outras limitações, né? Quando a pessoa já não tem mais consciência, né? Então, algumas pessoas ficam mais agressivas, outras mais teimosas, né? Mas, mesmo assim, o princípio aqui é o princípio da dignidade, porque o ser humano é uma criação de Deus, foi criado à imagem e semelhança de Deus, né? Então, quando você falou ficar com peso na consciência, se sentindo culpado, né? Então, às vezes é porque é a única situação que permite, né? Por exemplo, você, Beth, tem sua avó, né? E você tem sua mãe que tem cuidado, né? A família toda cuida, né? Mas sua mãe se dedica, né? É o caso de Paloma também, que tem uma avó e a mãe que cuida, né? E faz isso com dignidade, né? Isso. Graças a Deus. E eu vejo assim, com muito respeito, e para mim é um privilégio hoje, por exemplo, levar minhas filhas para ver a Bisa, sabe? E vê-la beijando as meninas. E eu lembro que uma vez a minha avó fez assim: Belinha, vem cá. Aí Bela: mamãe, eu já fui 3 vezes. Eu disse: quantas vezes ela chamava você lá? Exatamente. Ela não compreende ainda, mas Quantas aí você vezes já ela está chamava instruindo. você Né? vá, porque ela Exatamente. ama abraçar você. E é tão bom isso. Aí agora né? ela vai. Aprendeu, Às vezes ela né? olha pra mim, aí ela vai lá, dar mais um abraço. Não, isso aí não tem preço, né? É bom demais, né? Ô, pastor, Que maravilha. Eu imagino a Helena e Davi ali. Né? Tem vezes que quase que derruba o vovô. É excesso de amor, né? Cuidado, e vovó agora tá com um mandador, não, tipo uma bengala. Bengalinha, E né? vovó brinca, diz que é Zezinho. Ah, sim. Aí quando ela vê vovó, ela faz: Bivó, cadê Zezinho? Mas se não tiver cuidado, derruba. Exatamente, tem Calma. cuidado ali, né? Tem que ter mas é precioso demais isso, né? Esse carinho, né? Muito bem. Ô, pastor, uma das coisas quando a gente estava conversando com essas outras pessoas, né, que estão vivenciando bem isso, elas eram unânimes em dizer assim que realmente é um prazer, né, cuidar, é um privilégio, né, como a gente até mencionou antes. Mas por outro lado não é fácil, né, como a gente falou aqui, né, que é uma anulação, abdicação, e que alguns idosos demandam cuidados maiores, e tem as circunstâncias até daqueles que estão enfrentando uma doença degenerativa ou um comprometimento cognitivo, como o Alzheimer. Exato. Que às vezes dá aquela ausência, né? Ele não está ali, né? Está em corpo, mas não está. E a gente vai citar aqui alguns trechos dos depoimentos que essas pessoas deram. Ótimo. Uma delas falou assim que
acerca do enxergar o envelhecimento dos pais, né? Ele disse que que era muito difícil, aliás, principalmente quando vem acompanhado de uma demência, né? Quando atinge isso, né? Não é só uma dificuldade de locomoção, essa questão torna mais complicado. E diz que enfrenta essa questão da variação do humor, da irritabilidade e de como isso machuca e fere, né? Quem está vivenciando isso. Quem ama, né? Isso. Sente isso. Porque assim, antes de uma mãe tão amorosa, em certas circunstâncias, está ali vivenciando, né? Uma circunstância que não é ela. Né? E que, diz assim, sofre a inconsciência dela. E sente que está sendo desafiada espiritualmente. E que é um modo de desenvolver a paciência, a bondade, a misericórdia e aprender a honrar. Olha aí. Porque aprendeu nisso uma expansão do conceito de honrar. Que coisa boa. Que é pedindo assim realmente misericórdia a Deus, né? Teve uma que eu achei muito interessante que diz que chora com saudade mais do que tristeza. Né? Que de ver a pessoa que era principalmente na infância da sua vida, o que ela era na sua infância e o que ela representa e como hoje ela é. Ela diz assim, antigamente ela era tudo para mim e hoje eu sou tudo para ela, né? E honrar isso, né? E graças a Deus por esse privilégio, né? Isso. Cada depoimento tocante, né? Emocionante, né? Quando eu ouvia, você tem mais aí depoimentos, Beth? Não, mas eu estava ouvindo você e pensando em vocês aqui, pensando na SAF, nesse podcast, nesse tema. Que tal um desafio aqui, né? Ou alguém que está nos acompanhando da igreja, fazer um trabalho nessa área, né? Desenvolver um trabalho, aprofundar essas questões, né? Porque na igreja nós temos tantos idosos, né? Outra coisa, dar suporte a essas famílias, instruí-las, orientá-las, né? Porque às vezes é como, voltando lá à questão da maternidade, né? Quando nasce um filho, né? Tem mães que estão à beira de um ataque de nervos, né? Porque a criança não dorme direito, troca a noite pelo dia, tem cólicas, otite e outra coisa, outras coisas mais, se né? fala em rede de apoio, né? Eu tenho uma boa rede de apoio, a minha mãe me ajuda, o meu pai me ajuda. Eu vejo assim, na igreja, todos esses acontecimentos, ministérios, departamentos, né? Tudo isso deve nos desafiar a melhorar essa convivência. Então, quem sabe aqui fazer um levantamento, porque esse trabalho que vocês fizeram, né, pesquisando e entrevistando essas pessoas que estão cuidando dos seus idosos, isso aí tem um conteúdo muito rico, né? E eu fiquei emocionado quando alguém está dizendo, não, orando, pedindo a Deus sabedoria, graça, paciência, né? Olhando agora, com saudade, eu conversava dia desses com um irmão querido, né, cuja mãe está nessa situação, né? Então, assim, tem sido difícil agora a readaptação da vida, né? Porque é uma mudança, né? Porque você leva seu filho para a vovó e ela não reconhece mais, né? Nem reconhece você, às vezes não reconhece o neto, né? O bisneto. É doloroso isso, né? Mas mesmo assim abraçar, né? É isso, mesmo que você receba um abraço, ou que a criança receba um abraço e a bivó pergunte quem é, né? Então, mas mesmo assim, esse abraço, esse toque, isso é tão bom, né? Fez diferença. Fez diferença, então... E esse desafio que o senhor está lançando, eu acho que vale a pena a gente pensar, principalmente enquanto SAF. Porque, assim, para as mães que acabaram de ter bebê, a gente tem, né, junto com o Miami, uma rede de apoio, se faz, a gente manda almoço ou jantar, mas e os nossos idosos? Né? O que é que a gente está fazendo? E aí o senhor falando, eu pensei assim, quantas vezes a gente, quando é mãe, está grávida, principalmente o primeiro, a gente faz curso. Exato. Mas a gente não tem um curso de como cuidar dos idosos, né? Sabe uma coisa que acontece? Às vezes tem idoso que ele opta por morar só. Ele tem sua aposentadoria, tem sua vida organizada, mas leva uma vida muito isolada, né? Então, uma visita, né? O idoso precisa muito ir a médico, né? E num contexto como esse, de pessoas ocupadas que estão trabalhando, na igreja a gente tem uma rede
de pessoas se disponibilizem, né? Possam ir Levar ao médico, né? Isso. Às vezes levar para um passeio, né? Você Verdade. chegar ali na orla de Boa Viagem, né? Sei que ali é muito engarrafado sempre, né? Mas dá uma parada ali para o idoso ver o mar, né? Tomar uma água de coco, se for possível. Então, são gestos que a gente precisa fazer como igreja também e ajudar, né? Sim. Então, queria lançar esse apoio, mas estou ansioso para ouvir mais aí, mais depoimentos. Mas só um complemento ao que o senhor estava falando. Foi interessante esse ano a minha avó, no aniversário dela, além de sempre a gente estar presente, faz um bolinho, canta o parabéns, mas esse ano ela pediu, chame as irmãs da visitação da SAF, eu quero que elas venham. Olha aí. Então, veja como é... Pronto, e esse trabalho é muito importante. muito E o grupo de visitação da SAF não é um grupo tão grande. E são sempre as mesmas pessoas. E elas estão lá presentes. E veja como faz diferença. Ela que quis. E ela disse, mesma. Ela pediu. Aí eu liguei. Aí, manhã, vai dar certo? Assim, eu vou falar com a Marilene, vou falar com não sei quem, vamos ver se quem a gente consegue. Marilene aqui é uma das minhas agendas. Ela me informa tudo. Teve um interessante que a gente entrevistou, inclusive, não só mulheres, né? A gente falou com homens. E é importante, assim, o papel do homem, né, também, né? Que muito se fala da mulher cuidar dos pais, né? Mas o homem, ele é filho, né? Do mesmo jeito, tem essa responsabilidade. Só tem um filho, por exemplo, o senhor só tem um filho. Só tem um filho. Né? Então, nem sempre os filhos vão ser mulheres, vão ser homens. E o homem também. Claro que existe a diferença, né, do cuidar da mulher, do cuidar do homem, mas o homem, ele pode cuidar, né? Ele deve também estar fazer presente. Isso. Eu tenho um colega que a mãe tá com Alzheimer, mas eu sempre encontro com ele, assim, na rua, ele faz... Tô indo levar a feira de mamãe, vou aqui ficar de tarde com ela hoje, vou... E como isso é bonito. Ela tem uma cuidadora, mas ele está sempre presente, né? Isso, Uma das pessoas falou assim, que é um desafio olhar hoje para o pai e ver o peso da idade nele, né? A senilidade, aquele que um dia foi o referencial, e é angustiante ver hoje o cansaço no pai, né? E sente que, às vezes, na velhice, eles não queriam estar dando trabalho para os filhos, né? E que tem sido difícil, o coração fica pequeno por muitas vezes achar que podia fazer mais e não faz. Acho que a gente, como filho, a gente sempre pensa isso, né? Eu podia fazer mais. Que é aquele ressentimento. Se eu fizesse assim... a minha avó está com dificuldade de locomoção muito grande. Eu lembro que eu dizia, vó, mas quando a senhora não estiver andando, eu vou carregar a senhora nas costas. Eu tenho uma afeição muito grande pela minha avó. Mas para sair de casa ali é luta. Eu faço de tudo. Tem isso também, né? Não querem sair, né? Aí, às vezes, a gente que é da família, às vezes é visto como, mas por que fulano não faz isso? Mas não sabe que a gente trava uma luta por trás. Tem aquele idoso que não quer tomar banho. Lembro de filho também, que às vezes não queria tomar banho, né? O idoso não quer tomar inverteu, banho. né? Por isso que eu chamo a atenção, assim, para a gente ter muito cuidado com o julgamento. Com certeza. A pessoa, eu falando do banho, eu lembrei agora de minha avó materna, né? Deus deu a ela uma vida longeva, né? Então, às vezes, ela tinha uma certa dificuldade para querer tomar banho. Mas quando ela tomava o banho, é dizer, como é que tem gente que não gosta de um banho, né? É uma coisa tão boa, né? Então, exatamente isso. E outra é não querer sair de casa, né? Se arrumar para sair de casa. E eu vejo que, assim, ela era tão ativa, né? A minha avó, meu Deus, ela vivia no shopping, Vivia né? no shopping. Eu lembro que minha mãe sempre encontrava a dona dele. Na livraria. Aí ela tomar o cafezinho, sempre estava com o livro, né? Mas hoje não, aí eu vou na livraria, aí a senhora está querendo algum livro? Ela tá o livro, aí eu vou lá e resolvo e levo para ela. Porque a gente trabalha dentro das possibilidades que o idoso também permite, né? Não dá para... Às vezes a gente queria fazer mais, mas a gente tem que trabalhar com essas limitações. Exato. Teve um outro aqui que falou assim, é um prazer porque cada vez aprende mais. Não só sobre a vida que ela levou, mas a dedicação na igreja, a educação aos filhos, né? Teve um outro que falou assim que a chegada da velhice dos pais foi muito difícil.
encarar que eles estavam velhinhos muito difícil. Porque assim, uma hora você está sendo cuidado, recebendo, e a outra hora Agora você é está invertendo cuidar, as né? funções. Então, colocou aqui marcar dentista, médico, exame. Então, tudo aquilo que antes alguém fazia por ele, ele agora precisa fazer pelos pais, né? E isso envolve choro, envolve tristeza. E o que a gente estava falando antes, né, pastor? Assim, o bebezinho, ele está no ascendente. É verdade. E aí você tem aquela coisinha linda que está crescendo, você comemora cada passo, você recebe o carinho. Com o idoso, nem sempre. Então, tem algumas fases que o idoso se encontra que você não recebe mais um obrigada, um carinho. Às vezes ele nem lhe reconhece, como a gente falou. Então, assim, não é fácil, né? Assim, a gente lidar com isso é difícil. E essa proximidade, muitas vezes, né, da morte assusta também a gente, Isso. o cuidador, né? Então aí a gente agora como cristão, né, pode fazer, já que é difícil às vezes arrancar um sorriso de um idoso, né, que a gente dê um sorriso para ele, né, e mostre o carinho, né, Isso. mostre o carinho, exatamente. Antes de a gente finalizar, só destacar 2 pontos aqui, pastor. Um deles é a questão do cuidador, né? Uma das pessoas que falou, ela destacou uma coisa interessante, que honrar não significa que você vai levar a carga sozinho, Certo. né? O que a gente estava até falando. Significa que você vai dar o seu melhor e que você pode contar com a ajuda da família e de amigos, né? Pode não ter aquele familiar que esteja ajudando muito, mas você pode ir lá cobrar e puxar para tentar dividir essa responsabilidade que é de todos, né? E uma coisa interessante que falou assim que o cuidador, ele também vive os seus, a sua rotina e até lidar com o seu envelhecer também. Também, exatamente. Eu, como médica, muitas vezes eu estou ali, né? Eu estou olhando o doente, mas muitas vezes eu fico me cobrando olhar o cuidador. Porque esse cuidador, ele sofre, esse cuidador, ele adoece, esse cuidador muitas vezes deixa de se cuidar. Aí, Então, a gente precisa cuidar do cuidador. E aí, mais uma vez, está no seu desafio. verdade. Né? Que a gente precisa, como igreja, Ser uma rede de apoio, né? ser a rede de apoio, não apenas para o idoso, mas para o seu cuidador, seja ele filho, neto, sobrinho, né? Então, a gente também precisa dar uma folguinha para esse cuidador. Bom. Mais um ponto para esse seu Pronto, aí, desafio. pronto, vamos lá, viu? Olha, se esse podcast servir para essa rede de apoio, terá sido uma bênção, né? Então, eu vou jogar essa bola para a SAF, Tá viu? certo. Vou jogar aí. Acho que esse trabalho com a junta diaconal, a questão pastoral também, porque essa é uma questão pastoral, nos unirmos, né? Mas é não deixar passar essa oportunidade, né? Mas será uma bênção muito grande. Eu creio que existem na igreja ações, né, isoladas aqui e ali, né, e de famílias, mas as famílias precisam de suporte também, precisa desse cuidado da igreja, já que estão passando, mas difícil, outros precisam de instrução, né, para lidar com essa realidade, né. Mas é muito bom saber que Deus não desampara, né. Enquanto você conclui, eu vou pegar mais um texto bíblico aqui. Não, era justamente para que a gente conclua aqui com o senhor, a gente querendo que o senhor dê uma palavra, justamente considerando que não é uma tarefa fácil. É verdade. A gente não só enfrentar o envelhecimento dos nossos pais, a gente se entristece, né? Porque muitas vezes a gente queria vê-los envelhecendo bem. Sim. E muitas vezes eles estão lidando com doença, com limitações que a gente não gosta de vê-los sofrer. Verdade. E fora isso, todas as demandas e todos os ajustes de rotina e às vezes confusões que surgem na família por conta dessa nova necessidade, às vezes uma falta de compreensão, né? E diante de todos esses desafios, a gente queria encerrar com que o senhor dê uma palavra de apoio, de fortalecimento da fé nessas circunstâncias, para quem está vivenciando isso. Queria colocar mais um ponto aí, pastor, no seu encerramento, que a gente não pode perder a perspectiva da eternidade. Certo. Então, para aqueles pais, né, ou melhor, os filhos que estão cuidando de pais que não conhecem o Senhor,
de não deixar passar a oportunidade, não Ótimo. só do cuidado, mas do Ótimo. pregar a palavra de Deus, né? Excelente, muito bom. O que vocês fizeram, trabalho muito bom de vocês. Parabéns, Obrigada. viu, Beth, Paloma, tão cheias de zelo e que bom, posso dizer, pela graça de Deus, que vocês podem falar com autoridade, né? Porque vocês têm essa experiência que é bastante, que é um privilégio e enriquecedora, né? Então, nós saímos aqui com alguns desafios, né? Então, dizer a você que está aí acompanhando esse podcast, que bom sua audiência, Deus te abençoe. Divulgue para outras pessoas também, você poderá ajudar outras pessoas, né? Mas saiba de uma coisa, tenha convicção. O Senhor está atento ao seu clamor, às suas lágrimas. Derrame o coração. Vida de oração, vida na palavra, pegando a instrução da palavra de Deus, né? Então, nós precisamos entender, tenho aqui 2 textos para ler e concluir, né? Que as transições da vida são normais e são inexoráveis, né? Então, não há como fugir disso, né? A passagem bíblica que Beth citou no início, Eclesiastes 12, com aquelas metáforas, mostram essa realidade, né? O Salmo 71 que eu citei, vou ler aqui dos versos 17 a 21 na versão NVI, que diz assim: Desde a minha juventude, ó Deus, tens me ensinado, e até hoje eu anuncio as tuas maravilhas. Agora que estou velho, de cabelos brancos, não me abandones, ó Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e do teu poder às futuras gerações. Que salmista piedoso, né? Tua justiça chega até as alturas, ó Deus. Tu que tens feito coisas grandiosas. Quem se compara a ti, ó Deus? Tu me fizeste passar muitas e duras tribulações. Restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Tu me farás mais honrado e mais uma vez me consolarás. Esse salmista tinha uma relação boa com Deus, né? Então, você, até idoso que está nos ouvindo também, que você tem essa relação com Deus. E eu concluo com uma promessa, né? Isaías 46:4. Até a velhice de vocês, eu serei o mesmo. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, não é? Deus usa pessoas para cumprir suas promessas. Ele faz o ordinário, mas ele também faz o extraordinário, né? Deus abençoe você, abençoe sua família. Você pode pedir apoio, ajuda, procure-nos enquanto igreja, né? E aqui essas 2 jovens também podem ser instrumentos de Deus para abençoar a nossa SAF, eu falei, nossa junta diaconal, a equipe pastoral, os membros da igreja, né? E a gente vai sair desse podcast com um desafio, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, viu? Amém. Obrigado por essa oportunidade. Pastor, a gente Deus que abençoe. agradece. Muito obrigada. E a gente está encerrando mais um podcast do Criando Laços. Obrigada a todos que nos assistiram e até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser.